Oi, 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 muito bom dia. Que bom que você chegou aqui. Eu sou a Ana Angélica e nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar, no colo do Pai. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro, e nós viemos aqui para dar ferramentas para você começar esse dia da melhor forma possível. Vamos refletir, vamos entrar em comunhão com Deus, em paz. Então agora é hora de darmos o pontapé inicial para você enfrentar bem os desafios que a vida certamente trará. Hoje nós vamos meditar baseados no livro Café com Deus Pai, no devocional que tem como título Não há promessa sem processo. Conta aí para mim, você está cansado de esperar por promessas que parecem nunca se cumprir? Existe na sua vida alguma situação em que parece vã a sua espera? Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o direito de se cansar, mas não de desistir, tá bom? Porque quem não se submete ao processo não vive a promessa. E eu estou aqui para te ajudar a esperar, se fortalecer e a alcançar as promessas que você tem para a sua vida. O texto bíblico que nós vamos utilizar hoje está lá em Isaías 43, 2. Se você quiser, pegue a sua Bíblia rapidamente e vamos à leitura. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Essa é a mensagem que a Bíblia traz para nós. E o autor do Café com Deus Pai, ele diz o seguinte: você já passou por circunstâncias tão difíceis a ponto de que nem você mesmo achou que suportaria? Pressões, medos, desalento. Na vida, estamos sujeitos a travar diversas batalhas, mas algo que aprendo é o fato de o Pai estar conosco em todas elas. O versículo que lemos traz verdades acerca do cuidado de Deus para com aqueles que o buscam. Ao passarmos pelos mais diversos contratempos da vida, precisamos entender que não caminhamos sozinhos. Por mais difícil que seja, Deus sempre está conosco, guiando-nos, protegendo-nos e restabelecendo a direção. Nos momentos em que o medo e o desespero tentarem bater à sua porta, lembre-se de que é possível prosseguir. Não devemos temer as tribulações, pois passaremos por elas protegidos pelo Senhor. Algo que aprendo é que quando não enfrentamos os desafios da vida, acabamos não vivendo o processo e, consequentemente, retardamos o propósito. Muitas vezes, procuramos nos esquivar das responsabilidades ou simplesmente desistir de algo porque supostamente daria muito trabalho. Mas ao agir assim, estamos nos afastando da promessa e dos planos de Deus para a nossa vida. Levante a cabeça e enfrente tudo o que se levantar para impedi-lo de prosseguir. Algo o impede de ir adiante? Independentemente do que seja, você tem um Deus que caminha ao seu lado, não como um observador apenas, mas como alguém que luta por você. Lembre-se, essas batalhas não são para paralisar você ou fazê-lo desistir, mas para o deixar ainda mais forte, porque para receber a promessa você precisa estar pronto. Queridos, nessa manhã nós estamos aqui não para te dar uma palavra simplesmente de incentivo, mas para falar a verdade da palavra de Deus. E na palavra de Deus nós temos diversas pessoas que viveram essa mesma espera pela promessa. Talvez uma espera que para você hoje esteja sendo cansativa, inoportuna. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nenhuma das pessoas que viveram as promessas de Deus, que esperaram pelas promessas de Deus, se arrependeram do resultado. Então, você é mais uma pessoa que vai, eu declaro isso sobre a sua vida, você vai esperar até que a promessa se cumpra. Sabe por quê? Porque diante das dificuldades que você enfrenta, existe um propósito. E o propósito é fazer com que você cresça. Isso mesmo, diante das dificuldades que nós passamos,
nós estamos vivendo um amadurecimento. Esse amadurecimento, ele vem através dos processos que nós vivemos. Veja bem, a palavra de Deus nos conta que Abraão, Deus fez uma promessa para ele. Essa promessa não era para satisfação pessoal de Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão era para que ele fosse pai de uma grande nação, mas para que também ele abençoasse todas as famílias da terra. E sabe de uma coisa? A obediência de Abraão foi essencial para o cumprimento desse propósito. Temos ainda Ana, uma mulher que queria muito um filho, mas ela queria um filho porque ela tinha inveja, dor de cotovelo, sabe? Ela tinha uma rival que tinha vários filhos e ela não conseguia gerar. Durante muitos anos, Ana pediu ao Senhor que desse um filho para ela. Mas um dia em especial, Ana foi usada, foi ensinada por Deus a orar. E na oração de Ana, ela faz uma promessa para Deus. Ela promete dedicar esse filho, caso ela gerasse, para servir a Deus. Você sabe, né? Aconteceu. Ela engravidou e ela dedicou esse filho ao Senhor. Foi só quando ela se propôs não apenas a suprir uma necessidade pessoal, mas ela se dispôs a abençoar outras pessoas com aquilo que Deus estava dando a ela. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Cada bênção e cada porta que Deus abre tem um propósito específico. Qual o caminho para alcançar o propósito? Esse propósito, esse caminho, pode ser desafiador, mas você precisa ter esperança. Então, um caminho para você alcançar o propósito é ter esperança. Todas as vezes que nós enfrentamos um processo, nós só enfrentamos quando nós temos clareza da promessa que está adiante. Você já leu sobre a vida de Paulo? Paulo diz em uma de suas cartas que exatamente porque ele recebeu uma promessa, ele tinha clareza do prêmio que ele receberia no final, é que ele se dispôs a deixar para trás todas as lembranças do passado. Mais uma vez, eu quero te dizer, está cansado? Só descansa. Mas, por favor, não desista. Porque no enfrentamento dos processos, nós vamos alcançar maturidade. Nesse processo que você está enfrentando, você também vai ser moldado, você vai ser transformado, você está sendo preparado para cumprir a vontade de Deus em sua vida. Quantas são as adversidades que nós passamos na nossa vida? Família, trabalho, finanças, relacionamentos, são muitas, né? Tudo isso é como se fosse a água, o fogo do texto que nós lemos de Isaías 43. Mas nós seremos fortalecidos, nos tornaremos grandes, prontos para viver aquilo que Deus preparou para nós. Mais uma coisa, Deus não permite que ninguém passe por algo que não possa suportar todas as dificuldades pelas quais você tem passado. Deus já tem te dado forças para suportar. Eu quero te contar uma história de alguém que pensava estar ajudando diante de um processo. Talvez você já tenha ouvido falar da parábola da borboleta. Conta-se que um homem, vendo uma borboleta se esforçar para sair do casulo, percebendo uma pequena brecha no casulo, resolveu com uma tesoura cortar e facilitar a saída da borboleta. Qual foi a sua surpresa? A borboleta conseguiu sair com bastante facilidade, mas ao sair, ele esperou para que as asas da borboleta se abrissem, mas ela não conseguia, ela não tinha força. Ele esperou que a borboleta pudesse se espreitar e sair voando, mas ela não pôde, ela não tinha força. É importante a gente entender que a própria natureza propõe um processo natural para que todas as coisas aconteçam. Nós só vamos conseguir viver as promessas se
nos submetermos ao processo. Eu quero, já finalizando, eu quero pensar com você na vida de um homem chamado José. Eu contei para você a experiência de Abraão, a experiência de Ana, todos esses estão descritos na Bíblia. Eu quero também te contar a história de José. Não sei se você conhece, mas José foi um rapaz, um menino que teve um sonho. O sonho que ele teve foi dado por Deus. E a partir desse sonho, eu vou dar uma resumida boa aqui para a gente entrar no propósito. Como o sonho que ele teve era bem estranho, ao contar para seus irmãos, seu pai, sua mãe, ele trouxe uma certa rincha entre os familiares. Os irmãos, com ciúme, levaram ele para um campo, pensaram em matá-lo, mas resolveram não fazer. Finalmente eles venderam José para uns comerciantes que estavam passando e, no final das contas, José foi parar no Egito. José passou a ser servo de Potifar. Potifar confiou a José todas as coisas do reino, sua esposa, seus negócios. José fazia muito bem feito tudo o que ele se propunha a fazer. Mas, certo dia, a esposa de Potifar resolveu dar em cima de José. E José, tentando fugir dela, deixou a sua capa. Ela agarrou a capa, começou a gritar, e talvez fosse ela que estivesse sendo violentada, e não ele. E a partir daí, ao contar para Potifar, Potifar mandou prendê-lo. Ele foi parar dentro de uma prisão por vários anos. Um dia, alguém teve um sonho. José conseguiu discernir o sonho dessa pessoa. Era um preso. José fez muito bem feito o que ele sabia fazer e aproveitou ali, quem sabe, uma grande oportunidade. Pediu àquele moço que seria liberto da cadeia para que lembrasse dele e falasse para Potifar que ele era um bom homem. Não adiantou. O rapaz esqueceu, não falou sobre José. Mas um dia, Potifar teve um sonho. E diante do sonho, lembraram de José. Foram lá na cadeia, pegaram José, trouxeram para junto de Potifar. Ele discerniu o sonho de Potifar e, através disso, Potifar o colocou como o administrador de todo o Egito. Por que eu quero contar essa história para você? Porque uma coisa me faz pensar na vida de José. José foi um homem que soube viver o seu processo. José não ficou reclamando, contando para todo mundo, se vitimizando pelo problema. José continuou sendo quem era, usando as suas habilidades para fazer aquilo que ele podia no lugar onde ele estava. Ele foi um ótimo empregado para Potifar, ele foi um excelente preso lá na cadeia, ele tinha motivos para desistir, afinal de contas, fiel, pensando na promessa, contou para as pessoas o sonho, achando que talvez fosse uma coisa que outras pessoas poderiam ajudá-lo, mas não foi isso que aconteceu. Por conta do seu propósito, José viveu vários processos. No final das contas, foi por conta de todo esse processo que ele foi reconhecido como uma pessoa excelente, uma pessoa paciente, uma pessoa fiel, e ele foi colocado como administrador de todo o Egito. Potifar chegou a dizer para ele que ele só era menor do que o próprio Potifar. Diante de todas as necessidades que houvesse no Egito, José seria a pessoa certa para administrar todo e qualquer conflito ou necessidade que acontecesse ali. Quero compartilhar com você alguns pensamentos a respeito da vida de José. O primeiro deles é que quem se submete ao processo vive a promessa. Quem se submete ao processo não desfalece diante das dificuldades, pelo contrário, o processo vai te fortalecer. Quem se submete ao processo e é constante e perseverante, chega ao final e alcança a promessa. Deus fez uma promessa meio que parecendo uma incógnita, sabe? Parecia uma pegadinha. Deus não explicou para José tudo o que iria acontecer, mas José soube esperar e viveu a promessa porque foi constante e perseverante. Seja você melhor. Faça você o melhor que você puder. Seja o melhor empregado, seja o melhor filho, seja o melhor marido, seja a melhor esposa. No final das contas, você vai viver a promessa. Dê o seu melhor em qualquer situação. Quem se submete ao processo faz isso porque entende o tempo de espera. Talvez você esteja cansado de passar por tantas situações desconfortantes,
Talvez você esteja cansado de não alcançar o final desse processo. Só que se você desistir, aí mesmo é que você não vai viver a promessa. Quem se submete ao processo amadurece. É no caminho do processo que nós vamos amadurecendo. Com a ajuda de Deus, Ele vai nos levando a alcançar o propósito que Ele estabeleceu para nós. E é só quando nós temos maturidade é que nós verdadeiramente conseguimos dizer não às ofertas que são propostas para nos fazer desistir. Quem se submete ao processo alcança a promessa. Então, vamos pensar? Eu tenho 5 ensinamentos para você diante daquilo que nós temos falado hoje sobre o processo e a promessa. José não deixou de sonhar quando foi traído e sofreu injustiças. Ele continuou mostrando uma fé perseverante. José não deixou de ser fiel quando recebeu propostas erradas. José não deixou de buscar o bem dos outros quando recebeu o mal. José não deixou de crer em Deus. Ele não esqueceu daquilo que Deus lhe prometeu, mesmo sendo esquecido pelos outros. Finalmente, José não pagou o mal com o mal. Pelo contrário, ele pagou o mal com o bem. E, principalmente, ele reconheceu que o mal surgiu na sua vida como um propósito, para o levar até o lugar onde ele chegou, de ser administrador do Egito. E você? Qual é a situação que você enfrenta hoje que está te cansando? Qual é a situação que você está enfrentando hoje que faz com que você pense em desistir? Talvez você pense hoje, a solução para o meu casamento é o divórcio. Não sei o que você está passando, mas se essa for a sua primeira decisão, eu gostaria de te convidar a pensar um pouco mais. Existem soluções que parecem um caminho de vida, mas a Bíblia diz que é um caminho de morte. A solução para você hoje seria pegar um empréstimo porque você está em dívidas? Já pensou em consultar alguém que trabalhe com finanças? Já pensou em orar pedindo a Deus um milagre nas suas finanças? Cuidado para você não se apegar à única porta que você vê. A mente do homem é limitada, mas o coração de Deus já prevê o futuro. Então, pense bem, antes de tomar a decisão de desistir. Deus já te deu meios para suportar o processo. E é atravessando esse processo que você vai alcançar a maturidade para viver a promessa. Eu quero orar com você. E, por favor, se você está aqui comigo, tenha um testemunho a respeito daquilo que você tem ouvido aqui no Colo do Pai. Se você tem alguma dúvida a respeito do que nós ministramos hoje, eu quero te convidar a colocar aqui nos comentários. Sim, coloca aí embaixo e nós vamos responder, nós vamos conversar sobre dúvidas, vamos nos alegrar se você já tem um testemunho. Se essas mensagens têm feito bem a você, deixa eu te fazer um pedido, compartilha com pessoas que você acredita que possam ser abençoadas. Para finalizar esse momento, eu quero orar com você e deixar para você a reflexão. Você tem tudo o que precisa para submeter ao processo e experimentar a promessa. Não desista. Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa que está aí do outro lado, ou que vai ouvir em algum momento esse devocional, para que o teu Espírito Santo fortaleça, faça compreender a importância de viver o processo, de se submeter ao processo, para alcançar um amadurecimento. Nós não vamos viver a tua promessa de qualquer maneira. Precisamos ser preparados, transformados, e que cada um de nós possa se colocar, ó Pai, na submissão do seu processo, entendendo que o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Nós precisamos fazer a nossa parte, e desistir não é uma opção. Que o teu Espírito Santo nos conduza em triunfo diante desse pensamento. É assim que oramos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.